Alguma vez você já teve a curiosidade de saber por que as cores da bandeira de Alagoas são essas e por que tem aquele brasão no meio ali? Muito bem, se você está curioso para saber como é que isso tudo aconteceu e sobre a história da bandeira de Alagoas, a gente vai explicar tudinho no programa de hoje, mas antes disso você entra nas redes sociais aqui no Instagram, no Facebook e também no YouTube, agora sim começando o Contando Alagoas. Sobre a bandeira. Bom, antes de chegar no que é hoje a bandeira do estado de Alagoas, precisamos contar também a história dos brasões de armas do estado. O primeiro brasão foram criados pelos portugueses, era um escudo com 3 tainhas, que representavam as lagoas da região, Mundaú, Manguaba e Jequiá. Só que na época elas tinham outro nome, né? Que era a Lagoa do Sul, que era Mundaú, a Lagoa do Norte, que era a Manguaba, e a Lagoa Isolada, que era a de Jequiá. Depois esse brasão teve uma pequena modificação e colocou uma inscrição em latim nela, escrito Alagoas ed Austrum, que significava o quê? Alagoas ao Sul. Por que essa região era considerada Alagoas ao Sul? Porque a base era a capitania de Pernambuco. Então, como a gente ficava ao sul de Pernambuco, então aqui era considerado como Alagoas do Sul. E em 1894, o governador Gabino Besouro, é assim mesmo o nome dele, Besouro. Que antes foi também o presidente da província de Alagoas, ele criou o decreto estadual de número 53, que instituiu o brasão, o novo brasão do estado de Alagoas. Esse novo brasão trazia um escudo e nele atravessando uma faixa com os dizeres paz e prosperidade, que, segundo o governador, mostrava a principal inspiração do estado, o trem e o barco a vapor, que simbolizavam o forte comércio da época. Ao lado, uma caída de água que representava a cachoeira de Paulo Afonso e do rio São Francisco, que simbolizavam as ligações fluviais. Um feixe da cana e algodão representando as principais riquezas na lavoura. Acima, uma águia junto com uma auréola que simbolizavam a força. E mais os dizeres Estado de Alagoas e abaixo Brasil. Houve uma pequena modificação depois desse brasão. Foi retirado da parte de baixo o nome Brasil, incluído uma estrela, que simbolizava diretamente a ligação do estado de Alagoas com a nova bandeira do Brasil, que tinha lá aquelas estrelas que simbolizavam cada estado. Já fez até um programa sobre isso. O feixe de algodão também cresceu e deixou aquele brasão um pouco mais pomposo, ele era um pouco cheio. E esse era o novo brasão que pertencia ao novo Estados Unidos do Brasil. Esses foram os primeiros brasões de Alagoas e junto com eles existiam as bandeiras que simbolizavam as cores do estado. A primeira bandeira do estado supostamente era somente vermelha e branca. Com a criação do novo brasão em 1894, ele é incluído na bandeira. Agora é muito importante explicar que o brasão de armas de um estado não tem necessariamente a ver com a bandeira. Alguns estados não têm o seu brasão de armas na bandeira. A bandeira criada em 1894 fica até 1937, quando o então presidente Getúlio Vargas cria a Constituição de 37, que ficou tão famosa, e dentro dessa Constituição tinha o Estado Novo, que é onde pediu para se queimar todas as bandeiras, elas foram abolidas, todas as bandeiras dos estados, e em um ato solene no Rio de Janeiro elas foram queimadas. Na praia do Roosevelt realizou-se a festa da bandeira com grande imponência. As bandeiras representando os estados do Brasil, abolidas pela nova Constituição, enfileiradas aguardam o momento da cremação. Sua Excelência, o presidente Getúlio Vargas, chega ao campo do Roosevelt para assistir à solenidade. Isso segue até a década de 60. Nenhum estado mais tinha bandeira e era obrigado a usar só a bandeira do Brasil. Em 1963, o então governador Luiz Cavalcante, ele sanciona a lei que cria a nova bandeira do estado de Alagoas e também um novo brasão do estado. Essa é a bandeira que temos até hoje, então vamos falar do formato e das cores. A bandeira de Alagoas é retangular e a disposição das cores é um estilo chamado terciado Impala, nas cores vermelho, branco e azul, com ligação direta aos ideais da Revolução Francesa, como objetivo liberdade, igualdade e fraternidade. Mas cada cor tem a sua simbologia. O vermelho significa coragem, sangue ilustre e magnanimidade. O branco, esperança e pureza. O azul, justiça, lealdade, beleza e fidelidade. O atual brasão de armas do estado de Alagoas foi criado pelo professor Theo Brandão em 63, também a pedido do governador Luiz Cavalcante. O brasão tem a seguinte simbologia: na parte de cima em azul tem 3 tainhas, que representam, como a gente já falou anteriormente, as 3 lagoas, né? Mundaú, Manguaba e Jequiá. Do lado direito ele tem ali 3 montanhas, 3 serrinhas ali em vermelho, que representa Porto Calvo, que é uma região muito importante para o início da província de Alagoas. E na parte de baixo em azul representa os rios que tinham ali local e o mar,
Maressa, que teve batalhas como, por exemplo, a expulsão dos holandeses, que foi de grande expressão para a história do estado. E do lado esquerdo tem o Forte de Penedo, nem precisa falar a importância de Penedo também ali para o início, né, da província de Alagoas, e abaixo o Rio São Francisco, representado ali por esse desenho, o Rio São Francisco, que também, né, é o rio que tem comércio, é o rio que teve batalhas também para expulsar invasores. E nas laterais do brasão tem a cana-de-açúcar e algodão, né, um feixe de cada um, que representa também a força da lavoura no estado. E embaixo tem um listel, para deixar claro para vocês, tá? Bandeiras e brasões, a faixa se chama listel e o escrito se chama mote. Então eu vou falar listel e mote porque é assim que tem que ser dito. Então no brasão tem um listel com o mote Ad bonum et prosperitatem, que significa para o bem e bem-estar. É o que está escrito ali em latim no brasão de armas do estado de Alagoas. E na parte de cima do brasão tem uma estrela que representa, lógico, uma ligação direta à bandeira do Brasil, que são as estrelas que cada uma representa um estado, e também representa, como tem no hino de Alagoas, né? Alagoas, estrela radiosa, e assim começa o hino, e essa estrela está aí para representar isso. E esse é o brasão que até hoje é usado, que é o brasão, o nome é Brasão de Armas do estado de Alagoas. Agora, existem algumas diferenças na aplicação do brasão de armas e o brasão que está na bandeira de Alagoas. No brasão de armas existe sim o listel, que é aquela faixa amarela com os dizeres em latim. Na bandeira do estado de Alagoas, em um decreto de lei de 1963, é utilizado o mesmo brasão, mas sem o listel, sem a faixa amarela com os dizeres em latim. Até acho porque ninguém conseguiu ler, né? A bandeira sempre no alto, aquele listel pequenininho, ninguém ia ler. Mas enfim, a diferença é só essa, né? Tem listel, é o brasão de armas, não tem listel, está na bandeira. E assim você ficou sabendo a história da bandeira do estado e ainda de quebra aprendeu sobre o brasão de armas. Também. E se você quiser mandar mais histórias pra gente, você pode acessar no nosso e-mail, contandalagoas@gmail.com. Manda lá também, comenta muito nas redes sociais, no nosso Facebook, no Instagram, porque a gente está recebendo um carinho enorme dessas pessoas. A gente quer agradecer muito vocês, porque assim, toda a história que vocês estão mandando pra gente, a gente está indo atrás, pesquisando, conversando com historiadores, justamente para quê? Para que a gente traga cada vez um programa melhor e bacana para vocês. Muito obrigado mesmo pelo carinho.